Sejam todos bem-vindos ao meu canal. Hoje eu trago para vocês um desafio de matemática muito interessante envolvendo os fatoriais, que é uma operação que a gente sempre traz aqui no canal para vocês, né, gente? Olha que interessante essa questão. 55 fatorial menos 54 fatorial, tudo isso dividido por 53 fatorial. A princípio, você pode olhar nessa questão e pensar o seguinte: que tamanho de fatorial é esse? Como que eu vou fazer todas essas multiplicações, né, você que já conhece a definição do fatorial, vai ficar um número enorme, vai ficar uma coisa absurda. E aí que eu venho trazer para vocês um negócio importante e interessante, porque existe uma propriedade nos fatoriais, que é exatamente essa daqui, que vai nos auxiliar nesse tipo de questão, que é chamada de simplificação de fatoriais, tá bom? Eu espero que você goste. Esse tipo de questão cai em concurso público, cai em provas também, né? No Enem, provavelmente não, mas cai em concurso. Se você gosta desse tipo de exercício, já deixe seu like aqui nesse vídeo, fortalece muito o meu trabalho, tá bom? E vou mostrar para o YouTube que você está gostando do conteúdo. Se você for novo também, se inscreva, porque eu trago conteúdos de matemática diversos para vocês todos os dias. Eu espero que você goste aqui do meu canal, tá bom? Agora vamos então praticar um pouquinho para poder encontrar o valor dessa expressão aqui. Uma dessas alternativas é o valor dessa nossa expressão, só que como eu disse para vocês, não vamos cair aqui na enrascada, né, de tentar multiplicar todos esses números aqui, né? 55 fatorial seria 55 vezes 54 vezes 53, até no 1, gente. Ia ser 55 multiplicações aqui, muito grande. Só que aí eu apresento para vocês essa propriedade muito simples e que vai nos ajudar muito nessa questão. A propriedade é o seguinte, gente: o fatorial de um número, ele é sempre igual ao número que está sendo aplicado vezes o fatorial do seu antecessor. E isso é fácil da gente verificar. Vamos ver alguns exemplos de números pequenos e ver que, de fato, a gente consegue entender essa fórmula e essa propriedade que eu estou trazendo para vocês. Por exemplo, o 4 fatorial. É um fatorial pequeno, e aproveito para a gente lembrar também a definição de fatorial, para quem não sabe qual é o fatorial, né, como que se calcula. O 4 fatorial, vamos lembrar como que faz para calcular 4 fatorial. A gente já sabe que multiplica o número que está sendo aplicado por todos os números menores ou iguais a ele, né? 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1 e sempre para no 1. Então, por definição, 4 fatorial é essa multiplicação aqui, que no resultado dá 24, a gente já sabe disso. Mas eu não preciso desse 24, o que eu preciso é entender essa forma. E é aí que vai entrar essa ideia que eu estou trazendo para vocês. Se a gente perceber, aqui sempre vai diminuindo de 1 em 1. Agora, eu vou reunir de forma inteligente isso aqui, ó. Esse 3 vezes 2 vezes 1, o que vocês sabem sobre esse valor aqui? Essa multiplicação é exatamente o 3 fatorial. 3 vezes 2 vezes 1 é exatamente o 3 fatorial. Em outras palavras, o que eu estou dizendo aqui? Que o 4 fatorial é igual, então, a 4 vezes 3 fatorial. Eu meio que tiro um dos números do fatorial e diminuo um valor dele, né? Tornando sempre o antecessor dele como próximo fatorial. Então, 4 fatorial é igual a 4 vezes 3 fatorial. Bem interessante essa fórmula, né? Vamos verificar mais uma vez para ver se dá certo mesmo, né? Por exemplo, o 5 fatorial. O 5 fatorial, por definição, a gente conhece já, é 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, certo? Beleza. Aí, olhando de forma, de novo, inteligente, né? O que a gente vai fazer? Vamos pegar aqui o 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que a gente acabou de ver aqui em cima, que é o 4 fatorial, e aí a gente vai concluir a nossa resposta. Isso aqui, né, é 4 fatorial, e então a gente consegue concluir mais uma vez a propriedade, valendo aqui, né, para todos os números. Então você pode perceber que essa fórmula, de forma muito simples e análoga, a gente consegue concluir para todos os números que isso aqui, gente, funciona e vai dar certo se eu quiser aplicar nisso no fatorial. Então quer dizer que esses números, embora sejam grandes, a gente consegue aplicar essa propriedade e fazer uma simplificação antes de fazer toda aquela multiplicação enorme que tem que ser feita, tá bom? E aí, aqui, a gente vai usar uma coisa interessante também. Agora eu vou misturar duas coisas. Eu vou misturar essa fórmula
com essa forma. Olha como que vai ficar. O 5 fatorial, vou repetir ele aqui. A gente acabou de ver que ele é 5 vezes 4 fatorial. Certo? 5 vezes 4 fatorial. E a gente viu também que o 4 fatorial é igual a 4 vezes 3 fatorial. Então eu vou substituir aqui, ó. 4 vezes 3 fatorial. Então o 5 fatorial, ele é igual a 5 vezes 4 vezes 3 fatorial. O que isso quer dizer, né? Quer dizer que eu posso fazer isso, né, quantas vezes for preciso, para que eu encontre alguma coisa comum, por exemplo, aqui, né, nessa questão, a gente vai precisar encontrar termos comuns para colocar em evidência. Então eu tenho essa liberdade de abrir quantos números forem preciso até chegar num fatorial interessante que eu queira ali deixar ele parado sem executar a multiplicação. Então, essa fórmula ela pode ser vista também desse jeito aqui, ó. N fatorial, vou escrever de laranja para ficar igual lá em cima, né? N fatorial vai ser igual a N vezes N menos 1 vezes N menos 2, por exemplo. Fatorial. Então, essa fórmula ela se estende, como eu disse para vocês, quanto for preciso e quanto for necessário a gente abrir ela, beleza? Agora, sabendo disso aqui tudo, essa coisa que ficou um pouco mais simples para a gente agora, vamos aplicar essas propriedades todas no nosso exercício e resolvê-lo agora com muita tranquilidade. Vocês vão perceber que aquela dificuldade, quando você bate o olho na questão, já não vai ter mais, porque agora a gente tem esse brilho aqui, né, que nos ajudou a clarear as nossas ideias nessa questão. Vamos fazer com 55 fatorial. O que seria então 55 fatorial? Vamos olhar para essa propriedade. Vai ter aqui 55 vezes 54 fatorial, certo? Muito bem. Aplicamos a nossa propriedade no 55 fatorial. Menos 54 fatorial. Ó, aqui aconteceu uma coisa interessante. Eu tenho aqui agora um fatorial que posso ser colocado em evidência. Lembrando que o fatorial é sempre multiplicação, tá? Então eu posso utilizar essas propriedades da multiplicação para poder sair aqui, né, com chave de ouro aqui da nossa questão, tentando melhorar aqui a cara dela, né? Porque parece que ela está muito complicada ainda. Isso tudo ainda está sobre o 53 fatorial. Como o 53 fatorial é o menor deles, eu não vou mexer nele, tá? Então o que eu vou fazer aqui? Primeiramente, eu vou colocar esse 54 em evidência, lembrando que ele está multiplicando, então isso aqui vai ficar 54 fatorial multiplicado por 55 menos 1. 55 menos 1. Muito bem. Tudo isso, usa a régua para ficar bonitinho no quadro, né, gente? Senão fica todo desorganizado. Dividido por 53 fatorial. Vocês vão perceber que a gente fez uma jogada aqui, ficou um pouco mais simples. Aqui vai ficar 54, tá? Mas ainda não é suficiente para a gente poder resolver essa nossa questão. Por quê? Para poder ser resolvido e simplificado de forma mais legal e mais clara, para a gente chegar logo na resposta correta, eu teria que ter encontrado aqui o 53 fatorial para poder cortar com esse 53 fatorial que está dividindo. Então, falta pouco para a gente chegar lá. Então, eu vou ter que fazer mais um passo dessa propriedade, aplicando agora no 54 fatorial, para depois eu fazer essa simplificação. Então, a gente vai repetir o processo agora, só que agora eu vou aplicar de novo a propriedade no 54 fatorial. E 54 fatorial, olha aqui, é igual a 54 vezes 53 fatorial, lembra? A gente acabou de ver a propriedade, vamos aplicar aqui. E olha quem apareceu, exatamente o número que a gente queria, que é o 53 fatorial, que vai simplificar com esse carinha aqui que está aqui embaixo, beleza? Então vamos lá. O 54 fatorial vai ficar então 54 vezes 53 fatorial. Tudo isso multiplicado pelo resultado disso aqui, tá? Esse resultado aqui dá quanto? 54, né? Então vezes 54. Nem precisava mais do parênteses, né? Mas eu coloquei o parênteses aqui para ver que ele veio daqui, né? Dessa operação. Tudo isso dividido
pelo 53 fatorial, tá? Não pode esquecer dele, porque ele é o principal aqui. Se não tivesse esse 53 fatorial aqui embaixo, não daria para resolver de forma simples. Teríamos que multiplicar todos aqueles números que estão aqui em cima, tá? Mas o 53 fatorial, ele é a nossa compensação. Ele vai simplificar a nossa questão nesse momento, ó. Percebam que aqui a gente só tem multiplicação. Então, o 53, ele está multiplicando esses dois elementos aqui. E o 53 fatorial também está dividindo todo mundo. Se eu tenho multiplicação de um número, embora ele seja muito grande, e divisão desse mesmo número por todo mundo, o que eu posso fazer? Você lembra? A simplificação. Esse 53 ele pode ser simplificado com esse. Por quê? 53 fatorial dividido por 53 fatorial é um número sobre ele mesmo, e esse resultado é 1. Então, na multiplicação, o 1 é o elemento neutro, então ele pode sumir daqui. Por isso que a gente corta os números dessa forma aqui, beleza? Então, o resultado, olha, o que sobrou pra gente? 54 vezes 54. Olha só. 54 vezes 54, que é o mesmo que 54 ao quadrado, né? Olha que legal. Então, essa operação toda aqui é igual a 54 ao quadrado. Então, para a gente poder encontrar um número, que é uma dessas alternativas aqui, basta que a gente multiplique o 54 por ele mesmo. E fazendo 54 vezes 54, a gente vai encontrar uma daquelas alternativas ali. Vamos nessa? Só para a gente treinar a multiplicação, vou fazer aqui no cantinho, ó. 54 vezes 54. Aproveitando o último espaço do quadro aqui, deixa eu só fazer uma separação para não misturar aqui as coisas, né? Fazer uma separação aqui. Muito bem. 54 vezes 54. 4 vezes 4, 16, sobe 1. 4 vezes 5 dá 20. 20 mais 1, 21. Então deu 216 aqui a primeira. 5 vezes 4 dá 20, fica 0. Sobe 2, vou pôr o 2 aqui pra gente. 5 vezes 5, 25. Lembrado que tem esse 2 para somar aqui também, tá? Senão dá errado. Agora eu vou adicionar. 6 com nada é igual a 6. 1 mais 0 é igual a 1. 2 mais 2 dá 4. 4 mais 5 dá 9. E 2 mais nada é igual a 2. Portanto, o resultado do nosso 54 ao quadrado, que é o resultado da nossa expressão, é 2.916. Logo, a gente consegue, então, encontrar aqui a alternativa letra C como sendo a resposta do nosso desafio. E agora, então, vamos calcular essas duas raízes, começando de uma aparentemente um pouco mais simples e depois uma que parece ser complicada, mas vocês vão ver que, no fundo, é a mesma coisa, beleza? Aqui, gente, a gente tem um número decimal que é o 2,56. Se fôssemos calcular a raiz quadrada de forma convencional, ou a gente poderia fatorar, ou tentar fazer uma estimativa ali, né, do valor para tentarmos fazer um chute ali, né, na hora de calcular essa raiz. E aí fica muito difícil por causa dessa vírgula. Só que aí a gente sabe da matemática que quando a gente tem número decimal, a gente pode transformar esse número em uma fração. E é isso que a gente vai fazer nesse momento, porque ao transformar o número decimal em uma fração, a gente vai ter aqui uma facilidade enorme na hora de calcular essa raiz. Percebam para vocês verem. Por exemplo, como que eu faço para transformar 2,56 em uma fração? Basicamente, eu vou ter que contar o número de casas decimais. A divisão sempre vai ser por um número que é uma potência de base 10, né? 10, 100, 1000 e assim por diante, né? 10.000. Vai seguindo, a quantidade de zeros vai ser exatamente o número de casas decimais que eu tenho no número. No caso aqui, eu tenho duas casas decimais, nesse primeiro exemplo. Então, quer dizer que a minha fração ela vai ser centesimal. Vai ser um número, que no caso é o 256, né, sem a vírgula, dividido por 100. Então, em outras palavras, a gente vai ter uma raiz desse número aqui, ó. 256, que é um número sem considerar a vírgula, só que para compensar isso, eu vou ter que montar aqui a fração dividida por 100. Em outras palavras, então, 2,56 é igual a 256 sobre 100. Você pode conferir, se você fizer essa divisão, você vai encontrar o nosso mesmo valor inicial, 2,56. Só que a gente está extraindo uma raiz desse número, então eu devo manter
a raiz quadrada de tudo isso aqui, tá? E aí a coisa interessante começa a ficar agora, tá? Por quê? Temos aqui o 256, que fica muito mais fácil da gente calcular a raiz dele separado do que quando tinha vírgula, certo? Beleza. Só que aí a gente tem aqui essa divisão por 100. E aí o que a gente faz? Existe uma propriedade na radiciação que diz o seguinte: tanto na multiplicação quanto na divisão, eu posso separar essas raízes, transformando elas em raízes individuais, operando da mesma maneira. Por exemplo, se eu tenho raiz de uma divisão aqui, eu posso transformar na divisão de duas raízes separadas individualmente. Olha como que vai ficar. Vai ficar aqui raiz quadrada de 256, que aparentemente é o que a gente consegue fazer usando as técnicas já conhecidas, inclusive que eu já trouxe aqui no canal para vocês. Tudo isso dividido por raiz do denominador também, não pode esquecer disso, tá? O raiz de 100. E aí, isso aqui já é um indício de que essa raiz aqui vai ser uma raiz exata. Por quê? Esses dois números são quadrados perfeitos. E quando isso acontece, a gente consegue extrair a raiz quadrada sem deixar nenhum valor que não seja racional, né? Que seja irracional e assim por diante. Então quer dizer que essas duas raízes, sendo números que existem raízes, né? Que são números quadrados perfeitos, a nossa raiz quadrada vai ser exata. É claro que vai dar um número decimal também, mas vai ser possível eliminar essa raiz quadrada por meio da operação, beleza? Então agora a gente vai ter que fazer o seguinte: temos que calcular o raiz de 256 e o raiz de 100, que é 10, né? Raiz de 100 é tranquilo, 10 vezes 10 é 100, então raiz quadrada de 100 é 10. Agora a gente tem que fazer então a raiz quadrada de 256. Para isso, vamos utilizar esse espaço aqui, ó. A fatoração é o melhor método, pelo menos que eu conheço e que eu gosto de utilizar para calcular a raiz quadrada. Existem outros métodos de tentativa, de estimativa, de chute e tudo mais. Não é tão interessante porque esse método da fatoração serve para todas as raízes de todos os índices, para qualquer valor, raízes exatas ou não. É o método mais completo que eu conheço, que é interessante demais para se utilizar. Então a gente vai fatorar esses números aqui, que no caso é o 256, depois o 100 que não precisa, né? Mas caso precisasse, a gente poderia utilizar o mesmo método. Vamos dividir esse número pelos números primos, tá? É muito importante a gente conhecer esse conjunto numérico chamado de números primos para a gente poder fazer essa divisão, essa fatoração por fatores primos. Para isso, eu vou escrever aqui para vocês os números primos, tá? Espero que não fique apertado aí no vídeo, mas vai ser o 2, 3, 5, 7, 11 e assim por diante, tá? Esses são os primeiros números primos, já são úteis pra gente. Deixa eu só ver se não cortou na gravação. Não cortou. Então esses números primos vão nos ajudar sendo os divisores desse meu valor 256. Então vamos lá. Começa por 2, porque o número é par, né? Vai ficar 128. Vai por 2 de novo. Isso aqui, gente, vocês vão perceber que vai dar muitos números 2, porque vai sempre ficando par. Olha que interessante. E depois de um tempo, isso aqui fica bem mais fácil. Olha para você ver. A gente vai conhecendo essas divisões, né? 16 por 2 dá 8, vai dar 4, 2 e 1. Finalizamos a nossa fatoração. Basicamente, fiz várias divisões por 2. Eu fiz rapidinho, depois você pode checar se você tiver dúvidas nessas contas, para não ficar comendo tanto tempo do vídeo aqui também fazendo essas operações básicas. Mas caso você tenha dúvida, tem vídeos mais completos ensinando a fazer esses métodos aqui no canal, beleza? Dá uma procuradinha porque você vai ficar aí satisfeito em assistir os outros vídeos também. Mas aqui foi rapidinho, e aí conhecendo essa fatoração, a gente consegue utilizar uma estratégia muito interessante, que é a seguinte: se a minha raiz é quadrada, eu vou agrupar esses números de 2 em 2. Então eu vou fazer aqui 2 vezes 2, que é 2 ao quadrado, 2 vezes 2, que é 2 ao quadrado, aqui é 2 ao quadrado, e aqui finalmente é 2 ao quadrado. Se eu conseguir fechar parzinhos, quer dizer que a minha raiz é exata. E de fato é, a gente já conhece, né, que o 256 vai ter uma raiz exata. E agora a gente tem que aplicar. No lugar dos 256, eu vou colocar essa multiplicação desses fatores que estão aparecendo como potências aqui. Então vai ficar raiz de 2 ao quadrado vezes 2 ao quadrado vezes 2 ao quadrado vezes... São 4, né? 2 ao quadrado. Excelente.
Substituir esse 256 por essa equivalência que a gente acabou de encontrar na fatoração, só que não pode esquecer que tudo isso é dividido por raiz de 100, que é 10. Aí eu já vou pôr o resultado para a gente não também perder muito tempo com isso. Raiz quadrada de 100 é 10, o 100 é o quadrado perfeito do 10, né? Então 10 ao quadrado é 100. Já colocamos aqui direto. E agora, o que eu posso fazer de interessante para poder resolver essa raiz? Posso separar da mesma maneira que eu separei na divisão as raízes, na multiplicação eu também posso separar, utilizando o mesmo princípio, tá? A mesma propriedade. Então vai ficar 2 ao quadrado aqui, 2 ao quadrado aqui, 2 ao quadrado de novo, e tudo isso, né, dividido por 10, eu não posso esquecer desse 10, porque vai fazer diferença no final da nossa conta, tá? Agora, nesse ponto da questão, o que eu posso fazer? Raiz simplifica, simplifica, simplifica tudo. Isso aqui vai ficar 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Vou colocar aqui embaixo para não ocupar o espaço da outra raiz ali, tá? Então vai ficar 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Tudo isso sobre 10. Isso aqui dá 16 dividido por 10. O resultado, então, dessa raiz quadrada de 2,56 é igual a 1,6. Essa aqui é a nossa resposta. Quem imaginaria que a gente conseguiria calcular uma raiz decimal, hein, gente? Você sabia fazer desse método? Se você já sabia, deixe nos comentários aí se você gostou da forma que eu expliquei ou não, né? E aí eu posso tirar as dúvidas de vocês também. Aplicado e aprendido esse método, podemos agora aplicar nessa segunda com um pouco mais de rapidez, com um pouco mais de agilidade, para a gente não tomar muito tempo aqui do vídeo também, tá? Primeira coisa que a gente tem que fazer é eliminar a vírgula. Só que percebam que nesse caso, gente, temos 4 casas decimais. Vai ficar um pouquinho diferente. Vai ficar assim, ó. O 1225, que é o número que eu desejo calcular a raiz quadrada de forma mais tranquila, dividido por um número que tem 4 zeros, ou seja, 1, 0, 0, 0, 0, 10.000. 1,1225 dividido por 10.000. Tudo isso dentro da raiz quadrada. Beleza? Ó, uma coisa interessante que acontece no denominador aqui. Eu tenho 4 zeros, então significa que esse número aqui, que é uma potência de base 10 também, né, o 10.000, ele é 100 vezes 100. Como que eu sei disso sem fazer conta, sem pensar muito? A quantidade de zeros, né? Quando a gente multiplica por 10, por 100 ou por algum número nesse estilo, é só aumentar o número de zeros ali, então a gente consegue fazer de cabeça esse cálculo. O mais difícil vai ser fazer a raiz do meu numerador. Vamos fazer juntos aqui. Então vai ficar raiz de 1225. Já vou colocar aqui embaixo, justificando essa fala que eu acabei de ter com vocês aqui, que a raiz quadrada de 10.000 é raiz quadrada de 100 ao quadrado, porque 100 vezes 100 é 10.000, né? Isso aqui vai cortar, vai ficar só sobre 100 no meu denominador, beleza? E aqui em cima, ó, 1225 deve ser fatorado também, igual a gente fez com 256. E aí aqui, gente, ó, percebam que aqui não é par, então a gente já não pode começar com o número 2. Vamos para o próximo número que dá para dividir. Dá para dividir por 3, ó, dá 3, 4, 5, 10. Não dá para dividir por 3. Dá para dividir por 5 porque termina em 5, então 5 é a minha melhor escolha nesse momento para fazer essa divisão. Se eu dividir por 5, olha que interessante. Ó, se fosse 1.000, daria 200. Então vai ser 200 e alguma coisa. 200 e quanto? Se fosse, vamos lá, 25 daria 125? Não, então seria 75? 75. 75, não. Quanto que vai dar? 235. 235. Agora sim. 75 ia passar muito, ó. O 235 vezes 5 vai dar 1.000, com mais 1.525, não é 235. Vamos fazer o cálculo aqui. Ficar chutando de cabeça não vai dar certo, senão a gente acaba errando, né? Vamos fazer a divisão, né? Não tenha medo. Se isso acontecer, sempre que acontecer esse travamento na hora de fazer o cálculo mental, principalmente na hora que está aí sobre pressão ao vivo, né? A gente faz a divisão para não ter erro, né? E não passar o conteúdo errado para vocês. Dividir por 5, põe aqui, vai dar 2, perdão. Olha aí, ó. 2, aqui vai ficar 10, resto 2. Aí sim, abaixo 2 fica 4. Ah, era 45. Essa era a minha dúvida aqui, né?
resto 2, abaixo 5, e aí 245. Então, 1.225 dividido por 5 é igual a 245. Agora sim, sem erros para não poder prejudicar ninguém, né? Beleza? Agora fica mais fácil, tá? Vamos dividir por 5 de novo, porque ele termina em 5. Todo número terminado em 5 dá para dividir por 5, tá? E aí aqui, ó, o 200, de novo, vamos usar aquela estratégia. O 200 vai dar 40, né? Porque 200 dividido por 5 dá 40. E 45 dividido por 5 dá 9. Então, 49. Agora sim, 49. Dá para dividir por 7, porque 49 é 7 ao quadrado, né? Lembra que é um quadrado perfeito? Vai ficar 7. Divide por 7 de novo, o resto 1. Olha que interessante. Embora o número tenha ficado bem maior, a fatoração ficou bem menor, né? Mesmo tendo aqui uma pequena dificuldade em fazer essa primeira divisão, né? Mas não tem problema. A gente sempre pode recorrer ao método tradicional, não tem problema nenhum. Não vejo problema nisso, beleza? Então, o que a gente vai fazer? Raiz quadrada agrupa de 2 em 2. Aqui é 5 ao quadrado, aqui é 7 ao quadrado. Então, vai ficar raiz de 5 ao quadrado vezes raiz de 7 ao quadrado. Tudo isso dividido por 100. A gente já fez a simplificação ali, né? Aqui simplifica também. 5 vezes 7 dividido por 100. 5 vezes 7 é igual a 35. Dividido por 100 vai ficar, então, igual a 0,35. E essa aqui, gente, é a nossa resposta desse nosso desafio. Então, raiz quadrada de 0,1225 é igual a 0,35. E, de fato, se a gente levar esse número ao quadrado, dá exatamente 0,1225. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Espero que tenha sido interessante para vocês. Então, deixe bastante like, comente bastante, para que eu possa trazer e inovar mais os conteúdos que eu trago aqui no canal. Esse é o vídeo de hoje. Eu te vejo amanhã. Todo dia tem vídeo aqui no canal. Um grande abraço e até lá!